Olá, este é o Olhar sobre Olhares, um documentário crítico sobre o filme Ensaio sobre a Cegueira, baseado no livro de mesmo nome, do autor José Saramago. Os integrantes do grupo são Amaury, Daniel, Lucas Ferreira, João Pedro, Thiago e Samuel. Deliciem-se. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a man of means. Then along come two, they got nothing but the genes. Meu nome é Samuel e nesse momento eu falarei sobre o poder e a busca de poder que o homem tem e como ela é retratada no filme. A parte mais óbvia sobre isso, ela é apresentada quando um dos internos, um cego, ele se auto-intitula líder/rei de uma das alas. E assim começam grandes conflitos dentro do filme. Várias disputas e grandes momentos chaves do filme. Mas essa busca de poder, pelo jeito que ela é retratada, é simplesmente o sentido de quanto mais poder o homem tem, mais poder ele quer. O homem, buscando pelo poder, ele sempre reprime o outro e ele sempre se põe acima do outro, virando um rei. Sempre colocando acima de mais pessoa e mais pessoa e mais pessoa, sempre juntando mais e mais para ele, nunca permitindo com que o outro tenha nada. Mas sobre a parte de poder, dentro do filme, a pessoa que mais poderia ter poder, a protagonista, que podia se dizer pelo ditado em terra de cego, quem vê é rei, é assim, não é? Mas ela seria a pessoa que mais tem poder dentro do filme inteiro. E ela não utiliza desse filme até que chegue em um certo limite. Como na parte que eles demandam que as mulheres façam. Já entendeu. Mas ela não utiliza o poder dela até esse momento. Ela sempre fica fingindo que é cega, fingindo que está no meio dos outros, enquanto os que não fazem nada, fazem tudo. E ela se menospreza mais de metade do filme, até que começa a mostrar a verdadeira parte que ela poderia ter influenciado no filme. Mas mesmo assim não é grande coisa. E no grande momento em que ela poderia ter governado tudo, ela simplesmente sai. Ela, de certa forma, abandona o centro de tratamento, o exílio, isso. Olhando por esse lado, o ser humano tem um desejo incrível de poder. Ele sempre quer mais e mais, seja isso real e irreal. Ele sempre pegará o melhor e o maior para ele, criando uma forma meio autodestrutiva, que ele tira do outro para colocar para si mesmo. Ele pode pegar o nada para colocar para si mesmo. Isso gera uma decadência e uma forma que sempre alguém procura mais poder, um conflito eterno. Olá, meu nome é Lucas, eu vou falar sobre a quarentena. O que foi a quarentena no filme? Foi basicamente onde o governo implantou aquela quarentena ali para eles, onde colocaram aquelas pessoas doentes com a cegueira branca dentro de um centro hospitalar e apenas jogaram eles ali como animais, tipo, sem pensar, de uma maneira irracional, não deram apoio para aqueles que estavam ali. Eles já eram cegos, eles acabaram deixando eles mais cegos ainda e mais doentes, cada vez aquilo ia prejudicando mais eles. E essa quarentena foi o que deu a busca pelo poder, porque quem estava ali precisava sobreviver de alguma forma. Praticamente jogaram aquelas pessoas numa mata onde o
objetivo deles, assim, era sobreviver. Aquelas pessoas que ficaram ali dentro, meio que estavam sobre muitas doenças a mais, além da cegueira que elas já tinham. Basicamente foi o que fez com elas, foi uma coisa irracional. E a quarentena em que eles jogaram foi o tanto que o ser humano pode ser desprezível dentro de si. A quarentena ela saiu tanto fora de controle que as pessoas que estavam ali não dividiram o alimento, elas simplesmente se tornaram egoístas, entendeu? Subjugaram elas egoístas. E onde as mulheres, ao certo ponto, tiveram que se vender. Porque aquelas mulheres, elas tiveram que se vender por conta da personagem principal, que tinha todo o poder em suas mãos, mas em vez dela fazer alguma coisa, em vez dela ter atitude, em vez dela botar as coisas no lugar, elas simplesmente deixaram, ela simplesmente entrou num conformismo. Então, a culpa, assim dizendo, é dela. A culpa foi daquela mulher que tinha todo o poder em suas mãos, tinha todo o poder de mudar uma coisa e apenas não fez nada. Olá, meu nome é Daniel e eu vou falar um pouco sobre a hierarquia que foi apresentada no filme. Bom, a hierarquia, o que seria a hierarquia? A hierarquia seria se a gente tivesse alguém no comando e tivesse outras pessoas como se fosse uma pirâmide de poder, sendo que quem está no topo seria o rei e quem vai mais abaixo seria a escala de poder, até chegar na base e, nesse caso, seriam os menos poderosos. Bom, nesse filme nós podemos ver a posição da protagonista sobre a hierarquia. Pelo que podemos ver, ela era a mais capacitada para ser a mais poderosa de toda aquela, não só da ala, mas de todo o recinto em que estavam sendo mantidos em quarentena. Bom, deve nos vir à mente a questão, por que ela não quis assumir o poder e se ela podia assumir o poder, por que ela não o fez? É aí que vem a minha reflexão sobre esse assunto. Não é porque uma pessoa tem capacidade que ela vai ser o líder, porque não é essa a questão. A questão é que normalmente quem consegue ser o líder é quem consegue manipular a parte mais baixa da pirâmide, como eu já havia citado antes. Porque se pensarmos em uma pirâmide, a base dela vai ser a maior parte e vai ser o que sustenta o ponto. Então, se você conseguir manipular essa base, provavelmente seu ponto vai ficar mais seguro e vai ter menos probabilidade de cair, o que vai te manter no poder por muito mais tempo. E foi exatamente isso que ocorreu no filme. O antagonista do filme, ele começou a manipular sua ala e depois dele já conseguir uma pequena quantia de pessoas, ele partiu para conquistar o ponto mais alto. E como ele possuía um amigo, ele já tinha conquistado um amigo que tinha certa vantagem sobre os outros, ele tinha uma maneira bem mais fácil de manipular a maioria. E foi isso que ele fez para poder se manter seguro no poder. Ah, não vi vocês aí. Bom, meu nome é João Pedro e meu tema é anarquismo. Bom, o anarquismo ele é bem visível no filme. A gente vê que o anarquismo ele é alcançado com a ausência das regras, ou a degradação das regras. E no filme, com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, o governo que administrava aquelas zonas de quarentena vem não se tornando mais presente. E é aí que a gente vê o estado de anarquismo, um estado de ausência de regra, um estado de ausência de regra já definida. É aí que se desencadeia um anarquismo dentro da trama do próprio filme. Bom, nós podemos ver aqui algumas cenas que demonstram isso que eu estou falando. É bem visível.
Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom and open, we'll meet again. Boom, ding dong, ding dong, a lang, a lang, a lang. Oh, 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 Hi, my name is James. Ei, meu nome é James Carlos e nós vamos mostrar algumas situações que foram retratadas no filme. Nós veremos situações onde pessoas brigam por recursos. Vejam só, eles estão brigando neste exato momento. Vejam a cena da briga. Olhem. Não vou dar não, cara, esse negócio é eu vou te chocar até você vomitar, seu pilantra. Ai, eu vou te mandar. Isso, o que está acontecendo ali, cara? Me dá isso, logo. A balinha é minha, olha isso. Seu gozento. Não sou não. Para, fresco. Só apela. Solta eu. Seu fraquinho. Eu estava louco ou os dois estavam lutando? Bom, foi isso que eu pensei quando eu tentei detê-los. Mas eu já estava cansado depois de 2 lutas seguidas, então eu decidi ficar atrás e somente observar os dois. Eu vi eles lutando por um pacote de gomas. Eles estavam lutando muito freneticamente e eles estavam se socando sempre. Bom, meu nome é Madison F. Bocaia e eu ando muito de longboard por essas quebradas, de naicão no pé. E aqui geralmente é seguro porque eu tenho um nome aqui, sabe? Então não acontece nada nessa quebrada. Este é Josh, potinho de mel, e ele mora na mesma comunidade. E ele nos cedeu entrevista para falar o que ele acha do ambiente onde ele vive. My name is Josh Potinho. Meu nome é Josh Potinho de Mel e essa comunidade não é muito segura, na verdade por minha causa. Porque eu uso Drive Fit e ando de Spring Blade. E alguns dias atrás eu fui assaltar uma pizzaria, daí eu confundi uma arma com uma banana. Mas por sorte o assalto correu bem. a little bit of